Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre super-herói. Algumas pessoas elas parecem não entender direito o conceito do que é um super-herói. Né? Eu tenho lido, quando eu leio comentário em site de nerd e quadrinho, vocês sabem que eu fico bem deprê, né? Bem, daí eu li um comentário esses dias que eu sempre escuto, que é: eu não gosto do super-homem porque ele é meio muito bonzinho. Cara, as pessoas elas não entendem muito bem o que é a história do super-herói. Ser super-herói é você ser bonzinho, né? Eu acho que a história é basicamente sobre isso. E as pessoas elas não entendem que super-herói é uma coisa para criança, ou moleque, adolescente. Tipo, se você tem a minha idade lá, perto dos 40 anos, cara, a história do super-herói, você não é o público-alvo, desculpa, né? Salvo algumas exceções aí. E as pessoas tendem a levar muito a sério essa coisa de super-herói. Cara, eu concordo muito com o Alan Moore quando ele diz que, tipo, não é pra você levar tão a sério o super-herói. E o cara escreveu o Watchmen, tá? Você tem, logicamente, algumas histórias de super-herói focadas num público um pouco mais adulto, um pouco mais... Mas vamos combinar que nem o Watchmen é uma coisa para um cara de 40 anos, é para um cara de 25 anos que, tipo, tá começando a ter um contato com uma coisa um pouco mais elaborada do que história de super-herói. E onde começou isso? Algumas pessoas acham que o Watchmen foi o início do negócio, assim, que mudou, né? Você tinha antes, isso aqui que eu adoro, que é a Legião dos Super-Heróis dos anos 50 lá, tipo, cara, isso aqui, né? Isso aqui é uma história para criança e eu curto, não é algo errado, mas a gente tem que saber separar um pouco as coisas. Você tinha o Batman, quando ele surgiu, essas são as primeiras histórias do Batman, lá na década de 40. Né? Quando o Batman surgiu, ele era uma coisa para criança. Tipo, né? Até a coisa chegar a uma coisa mais elaborada demorou um tempo. Eu considero o marco o super-herói ter saído de uma coisa de criança, uma coisa mais elaborada, foi o Lanterna Verde número 85, do Dennis O'Neil, que foi quando rompeu com o código da censura, que é essa história aqui que o Ricardito estava usando drogas. Então, assim, é um assunto mais elaborado. Daí você pega várias histórias a partir daí da década de 70, a gente tem o Conan, a gente tem o próprio Batman do Dennis O'Neil, na época que foi ficando um pouco mais sombrio, a gente tem o Monstro do Pântano quando foi criado, a gente tem os X-Men que estavam um pouco mais elaborado naquela época dos anos 70 também, a gente tem a morte da Gwen Stacy, o surgimento do Jonah Rex, até a coisa culminar ali com os novos Titãs do Wolfman nos anos 80. A gente tem histórias mais elaboradas de super-herói. Mas, cara, o cara de 30, 40 anos, ele nunca foi o alvo principal de história de super-herói. Desculpa se você é velho como eu, leva isso a sério. Porque não é pra levar a sério, tá? Então, assim, o super-herói, ele é o super-homem, ele é o principal cara. Se você pegar o Batman, ele não é um super-herói. O Batman, ele é um vigilante, ele é meio que um anti-herói, ele nem tem superpoder, ele não é um super-herói. Tá? É muito diferente quando você tem um cara com superpoderes que acaba vendo a obrigatoriedade de ajudar as pessoas com esses poderes do que um cara que se veste de morcego completamente louco e sai batendo em todo mundo. Isso não é ser um super-herói. Então existe uma coisa meio fantasiosa no super-herói. Existe essa coisa de você romper a realidade do superpoder. O super-homem, ele é um super-herói. Né? Eu já falei que meu super-herói favorito aqui, ele é o Sr. Milagre. Eu gosto de super-heróis lá do B completamente, assim, tipo, né, os caras da Liga da Justiça, por exemplo, do Giffen, o Capitão Atom, o Caçador de Marte, o Ajax. Você tem o Metamorfo, o Homem Elástico, o Homem Animal. Eu gosto nos personagens mais lá do B, super-herói. Mas eu adoro o Super-Homem, porque eu acho que as pessoas estão perdendo os valores. Né? O super-herói tem que ser sombrio. Não, cara. A DC de quadrinho, ela teve que entender isso na marra, e até a Marvel, que quase falhou nos anos 90, depois do Watchmen, tudo ficou sombrio. Vamos fazer história pesada, vamos fazer história dos caras badass, sabe? Tipo,
E não funcionou, você tem que diversificar. E é uma coisa que a DC está cometendo os mesmos erros no cinema e a Marvel já aprendeu isso. Você tem que diversificar, cara. Um filme de super-herói é para você levar o seu sobrinho, moleque, de 12, 13 anos para assistir. Não é para você fazer um filme sombrio que fica uma bosta igual a DC faz no cinema, que ela está cometendo os mesmos erros que os quadrinhos cometeram nos anos 90. Né? Você tinha lá um monte de super-herói querendo ser badass naquela época e saturou o mercado. Você tem que ter outras coisas, você tem que diversificar. Você pode fazer um filme pesado de super-herói, como é os Batmans do Nolan, é maravilhoso, mas cara, super-herói, o foco principal não é esse. O foco principal é a molecada. Né? Você não dá pra fazer um filme do Homem de Ferro que seja, vamos fazer um filme violento, pesado, sem gracinha. Não funciona. Então assim, super-herói é pra molecada. A gente tá de gaiato no navio. Vamos entender isso. Né? E o Super-Homem, ele traz valores que eu cresci. Cara, o primeiro filme que eu vi no cinema, na minha vida, foi o Super-Homem do Christopher Reeve. Então, os valores que o Super-Homem trazia, acho que tá faltando um pouco, né? Tanto no pessoal que escreve nesses comentários racista pra caralho, homofóbico pra caralho, não tem mais esses valores. Eles acham que tudo é o justiceiro, tudo é esse Batman fascista que se foi criado nessas últimas décadas, que não é bem por aí. Eu acho que as pessoas estão precisando entender mais o Super-Homem do que ficar nessa de violência. O super-herói ele não é um negócio só de violência. Ele traz valores que precisam ser discutidos no quadrinho hoje. Assim, que eram discutidos muito quadrinhos que eu lia. Eu cresci lendo Super-Homem. Esse Super-Homem do Zack Snyder, ele não é o Super-Homem. Eu posso até fazer um programa sobre isso. Mas ele não é o Super-Homem que eu cresci lendo e que foi desenvolvido ao longo das décadas nos quadrinhos. Então eu tenho esse problema das pessoas criticarem o Super-Homem e falarem, eu gosto de história do super-herói. Você não sabe nem o que é super-herói, cara. Você é um burro. Desculpa. Tá? O Batman é melhor que o Super-Homem. Cara, são coisas completamente diferentes. Eu curto o Batman, mas eu não posso falar o Batman é um super-herói. Ele é um fascista louco que se veste de morcego. Tá? Então vamos entender isso, entender que a nossa geração passou crescendo lendo super-herói, mas cara, tem coisas muito melhores para se ler hoje. Não que você tem que parar de ler super-herói, mas para de levar a sério, né? Você tá parecendo sei lá, cresce, faz bem para a alma. Então vamos, né? Eu vou continuar, trago histórias de super-heróis sim aqui, eu trago, tento trazer coisas mais diferentes aqui pro programa. Porque não dá para ficar só em historinha de super-herói, a gente tem que crescer. Então, fica a minha dica de hoje. Você que é um velho nerd como eu, cresce, faz bem, para de levar tão a sério a história do super-herói. E vamos que vamos, né? Deixa aí essa nova geração criada a Arlequina e Deadpool tentar entender que foda, né? Fazer o quê? Sorte a nossa que cresceu lendo o Super-Homem. Falou, até o próximo programa.